A música é a arte e a ciência de combinar os sons de um modo agradável ao ouvido. A maneira, isto é, a inspiração, como as notas musicais, os sons são harmonizados. Eles podem atingir apenas nossa alma e não nosso espírito. A alma é a sede dos afetos, emoções, sentimentos e de nosso intelecto. Nesse caso, esses sons musicais harmonizados não atingiriam nosso espírito. Só a música inspirada pelo Espírito Santo de Deus é que sempre tocará nossos espíritos. Sabemos que a música pode ser inspirada pelo espírito do homem, pelo Espírito de Deus ou pelo espírito de Satanás. A música, portanto, pode ser de inspiração satânica. Quando os sons são harmonizados por inspiração do diabo, as pessoas que ouvem as músicas provenientes de tal harmonização podem tornar-se oprimidas e até possuídas pelos demônios, hein? A música é a harmonização de 7 sons distintos ou notas musicais. Com a música ocorre mais ou menos o que se passa com as letras do alfabeto. Dispondo-se as letras, de certa forma, pode-se redigir textos que glorifiquem a Deus ou ao diabo. A Bíblia glorifica a Deus, mas determinados livros escritos com as mesmíssimas letras têm glorificado ao diabo. Existem obras inscritas ou escritas por escritores endemoniados, viu? Os quais têm acesso até na Academia Brasileira de Letras, hein? Suas obras foram inspiradas por Satanás. E aí estão as obras da nova era, que não me deixam mentir, ocupando espaços nas estantes de nossas bibliotecas oficiais, hein? Louvamos a Deus, que por outro lado, temos escritores cristãos inspirados pelo Espírito Santo, graças a Deus, hein? Que nos tem legado obras maravilhosas. Poderia estabelecer um paralelo com o que se passa com a música. Os compositores podem tornar os sons, as notas musicais e com eles compor partituras que glorifiquem Deus ou o diabo. Quem não se emociona ao ouvir a cantata messiânica de Handel? Por outro lado, muitos afirmam que é radicalismo besta você achar que só tem que tocar música evangélica na igreja. E que não creem que a música não evangélica profana seja do diabo. Sabemos que o diabo não cria coisa alguma, mas ele deturpa a harmonização dos sons, cuja música é a criação de Deus. Outros pensam que as chamadas músicas eruditas são todas de origem e inspiração divina. Por engano, viu? É claro, né? Que muita música erudita é inspirada pelo espírito do homem ou pelo espírito de Deus. Mas existem sons harmonizados em músicas inspiradas pelo diabo. Um exemplo disto, né? É o conhecido bolero de Ravel, um compositor francês, né?
São incontáveis os números de pessoas que suicidaram ouvindo os repetitivos sons dessa música. Exemplos de música inspirada por Deus. Temos, meus irmãos, viu? Em hinários, editados aqui no Brasil e em muitos países. Pelo dom de discernimento do Espírito Santo, percebemos imediatamente que muitas músicas tocadas na mídia e até nas igrejas são de inspiração unicamente humanas, viu? E não raro do diabo, viu? Aleluia! Satanás tem se apoderado da música de Deus e a tornado mundana. Por isso, afirmo que a música profana é puramente do diabo, viu? Existem músicas de inspiração humana e até agradáveis aos ouvidos, viu? Mas elas tocam apenas a alma e jamais chegam a nossos espíritos. Isso apenas glorifica o homem e não a Deus. M. Basilé Sklink diz que a música rock sempre permanece rock, não importa quais as palavras que acompanhem. A característica do rock está na música, viu? Independente do texto. A chamada música rock não pode ser isolada e considerada separadamente da origem e da história do rock. Ela é um ramo deste tronco, viu? Inspirada e caracterizada pelo mesmo espírito do diabo. Ninguém que conhece a Bíblia, viu, meus irmãos? Ninguém que conhece a Bíblia deixa de saber que foi por ordem de Deus que a música começou a ser executada nos cultos e de louvor ao Senhor. Vê lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 25, viu? É a música a única arte que levaremos para o céu e onde usaremos pela eternidade, viu? E onde usaremos pela eternidade. A verdadeira música vem de Deus, por Deus e certamente para Deus. E ela é uma arte ordenada por Deus para o seu serviço. Claro que a música tem suas origens no céu, conforme podemos aprender em Lucas, no capítulo 2, versículo 13, viu? Apareceu com um anjo, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus. Podemos verificar que o maior livro da Bíblia trata-se de um autêntico hinário. São os 150 salmos. Sim, a música é de origem celestial, pois João, quando exilado na ilha de Patmos, ao registrar o que Deus lhe dizia, ouvia música celestial, hein? Apocalipse, no capítulo 14, versículo 2-3. A música sempre foi usada nos cultos para glorificar a Deus. Em 1 Crônicas, viu? Em 1 Crônicas, no capítulo 25, versículos 6 e 7. Lemos: todos estes estavam ao lado do Pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus. E ao lado do Pai, Asaf, Gedutum e Emã. E era grande o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. 288. A música do Apocalipse é a música do futuro, minha gente. Para muitos será surpresa afirmarmos que na Bíblia existem
575 referências à música e ao canto. Salomão escreveu 1005 cânticos. Primeiros Reis, no capítulo 4, versículo 32, viu? Olha, dos 66 livros da Bíblia, podemos destacar 44 que fazem referências a músicas. Neste mundo podemos qualificar a música como alguma coisa de sublime, desde que inspirada pelo Espírito Santo. Viu? Quanto ao louvor, este tem indiscutivelmente sua origem divina. A Bíblia registra os anjos louvando em diversas ocasiões ao nosso Deus. Se não, vejamos. Olha, louvamos ao Senhor antes da criação. São João, no capítulo 38, versículo 7. Tocavam a buzina na manifestação de Deus no Monte Sinai. Êxodo, no capítulo 19, versículo 19. Louvavam a Deus na revelação dada a Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 6. Um coral de anjos louvavam a Deus no nascimento de Jesus. Lucas, no capítulo 2, versículo 13. Os anjos louvam a Deus nos céus. Maravilha, hein? Tocando e cantando. Apocalipse, no capítulo 5 e versículo 8 e 9. Vejamos agora a origem da música na terra, a qual está relacionada com Jubal, hein? Gênesis, no capítulo 4, versículo 21. Devemos notar que Jubal pertencia à linhagem de Caim, hein? Geração que não temia a Deus, hein? Isso nos faz crer que desde o princípio a verdadeira finalidade da música, o louvor a Deus, foi deturpada, minha gente. Todavia, Davi organizou o ministério de louvor a fim de louvarem ao Senhor com instrumentos e cânticos. Foi ele quem organizou um grande coral, hein? E orquestra com 3 regentes, hein? Primeiras Crônicas, no capítulo 15, versículo 16-24. O número de cantores desse coral foi de 4.000 levitas, hein? Primeiras Crônicas, no capítulo 23, versículo 5. Foi por ordem de Deus que a música começou a ser executada nos cultos. Segundo as Crônicas, no capítulo 29, versículo 25, viu, minha gente? No nascimento, aleluia, ou no cristianismo, viu? Destacam-se a Bíblia e o inário. Na Bíblia, Deus fala ao homem, e no inário, hein? Temos a resposta do homem a Deus. Como devemos louvar a Deus? Como devemos louvar a Deus, hein? Continuamente. Olha só. Os anjos louvam a Deus sem cessar. Hebreus, no capítulo 1, versículo 6. Apocalipse também, no capítulo 5, versículo 11 e 12, hein? Precisamos saber como os instrumentos devem ser tocados. A própria Bíblia nos ensina, no Salmo 33, versículo 3, cantai um cântico novo, hein? Cantai bem, hein? E com júbilo. Veja, viu? Que ela enfatiza que devemos cantar bem e não mal, hein? Agora precisamos nos ater muito no seguinte versículo da palavra de Deus, hein? Afasta de mim o estrépito, o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amós, no capítulo 5, versículo 23. Isso é muito sério, amado leitor. Esta advertência é gravíssima. Deus não aceita qualquer tipo de canto, não. Cantar sem refletir no que se está cantando, sem envolver o espírito, é apenas cantar com os lábios, como qualquer cantor mundano. Isso é um ato de irreverência dissimulada. Foi por isso que Deus
sentiu-se afrontado com esse tipo de louvor e disse: afasta de mim o estrépito, o barulho irritante que não edifica dos teus cânticos. Infelizmente, há muito exibicionismo e não louvor. Isso Deus repudia. Lembremos-nos do Salmo 115 e versículo 1, viu? Salmo 115 e versículo 1, viu? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Aleluia! A igreja não é palco, é púlpito. Oh, glória! Não é palco não, hein? A igreja é púlpito, minha gente. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. São João no capítulo 4, versículo 23, né? Deus busca cantores e músicos que também preguem, adorem, curem os enfermos, expulsem demônios e ressuscitem mortos. Deus busca a tais que ouça a voz do Espírito Santo e recebam a sua unção. Esse, aleluia, poderia revolucionar o mundo para a glória de Deus, hein? 1 Samuel, né, no capítulo 16, versículo 18, viu? Deus está buscando os verdadeiros adoradores, isto é, aqueles que se prostrem em sua homenagem e que se rendam e que se humilhem. Deus não está buscando quem canta, toca ou compõe músicas. Ele está procurando os que o adorem. Deus está buscando os que obedecem às ordens do ide por todo mundo. Aleluia! Deus está buscando aqueles que fazem o que Ele ordena. Deus não dá opiniões, viu? Mas mandamentos. Infelizmente, muitos estão colocando a música em primeiro lugar e Jesus em segundo lugar. Deus nos deu a música para louvor ao seu nome, mas muitos estão usando a própria música, deturpando aleluia, e colocando-a contra Deus. Tá vendo? Meu Deus, tem misericórdia de nós, viu? Muitos estão deturpando, viu? Aí colocando-a contra Deus. Porventura, o crente não tem aprendido que não deve conformar-se com este mundo, transformar-se pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. O crente não deve amar o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, hein? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O Espírito Santo não ignora, né, aquilo que se toca no mundo. Ele não ignora não, viu? Os seus ouvidos não estão agravados. Amados cantores e músicos, amados cantores e músicos, vocês creem que o Espírito Santo pode lhes dar novos cânticos? Deus é o Criador de tudo. Deus é Criador de todo o universo, minha gente. E de tudo o que nele há. Mas é claro, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que louvam o nome do Senhor. Olha, o assunto de hoje vai ser o quê? Apocalipse 4, hein? Abençoados. Então, meus irmãos, o assunto hoje é o Apocalipse 4. Já achou a Bíblia? Vai procurando aí, abençoado. Olha o assunto aqui, a visão do trono da majestade divina e os 24 anciãos, hein? E os 4 animais. Ei, Jesus maravilhoso, hein?
Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas deve acontecer. Tá vendo? Sobe aqui. Tá vendo? Repito mais uma vez, hein? Mostrar-te as coisas que depois destas coisas devem acontecer. Ô, meus irmãos, vamos ligar o nosso pensamento para com o nosso papai, hein? A igreja arrebatada ao céu, isso é muito importante, meus irmãos. Com o capítulo 4 tem início, meus irmãos, a parte 3 da divisão geral, viu? Do livro, viu? Conforme vemos em capítulo 1, versículo 19, viu? Isto é, de início, os eventos que hão de acontecer, viu? Depois destas coisas, nos capítulos 2 e 3, viu? Estas coisas hão de acontecer, viu? Vão do capítulo 4 ao 22. Noutras palavras, até o fim do livro, viu? Vejamos um resumo disso. Capítulos 4 e 5, uma visão de Deus e seu trono. Capítulo 4, uma visão do Cordeiro. Capítulo 5, este capítulo, num sentido mais lato, retrata um culto universal ao Cordeiro, viu? Estes dois capítulos são uma introdução à parte profética do livro. Os capítulos 6 a 22, assim como o capítulo 1, a visão de Cristo glorificado, introduziu a parte epistolar, os capítulos 2 e 3. Capítulos 6 a 18, a grande tribulação. Os capítulos 6 a 9 abarcam a primeira metade da grande tribulação, 3 anos e meio. Os capítulos 11 a 18 abrangem a segunda metade dessa tribulação, viu, meus irmãos? Mais 3 anos e meio. Perfazendo assim os anos proféticos. Os 7 anos, né, meus irmãos? É profético, né? É a 70ª semana de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Que Deus trata com Israel, visando levar o seu antigo povo ao arrependimento. Hein? Capítulo 20, o milênio. Um período de 1000 anos em que Cristo reinará neste mundo com sua igreja, conforme as profecias do Antigo e do Novo Testamento. Capítulos 21 e 22. O eterno e perfeito estado, isto é, de eterna bem-aventurança para os remidos do Senhor. Glória a Deus nas alturas. As passagens parentéticas do Apocalipse, ninguém, ao estudar o livro do Apocalipse, deve ignorar, né? Que são passagens parentéticas nesse livro. São textos com explicações de eventos não incluídos nos selos, trombetas e taças de juízo. Esses eventos dos parentesses ocorrem quase todos no tempo dos selos, das trombetas e das taças. Capítulo 5, traço 17. E na ordem e nas ocasiões em que aqueles aparecem, é como um escritor, né, que interrompe o fio de uma narrativa para destacar ou ampliar um certo evento, né, meus irmãos? As 7 principais passagens parentéticas no Apocalipse. Capítulo 7, versículo 1, traço 17. 2 grupos de redimidos, um de judeus e outro de quê? De gentios. O primeiro acha-se na terra e o segundo, hein? No céu, é claro. Ô, glória. Capítulo 10, e versículo 1 a capítulo 11, versículo 13. Um anjo com um livrinho, né? As 2 testemunhas, né? Capítulo 14, versículo 1, traço 20. As 7 visões. Capítulo 15, versículo 1, traço 4. 7 anjos com as 7 últimas pragas. Capítulo 16, versículo 13, traço 16. O ajuntamento dos reis em Armagedon, hein? O ajuntamento dos reis em Armagedon, meus abençoados. Capítulo 17, versículo 1, traço 18. A grande meretriz cavalgando uma besta. Capítulo 19, e versículo 1, traço 10. As 4 aleluias no céu. As bodas do Cordeiro. Glória a Deus nas alturas, hein? A visão de Deus e seu trono. Capítulo 4, versículo 1, traço 11. A parte epistolar do livro foi precedida da sublime visão de Cristo glorificado. Capítulo 1, versículo 12, traço 18. De igual modo, a parte profética, capítulos 6 a 22, meus irmãos, é precedida de uma visão deslumbrante de Deus no seu trono,
capítulo 4, e do Cordeiro, capítulo 5. A partir do final do capítulo 3, não vemos mais a igreja na terra, hein? Nos capítulos 1 a 3, ela é mencionada 19 vezes, viu, abençoados? Mas nos capítulos 4 e 21, não é mencionada pelo nome nenhuma só vez, aparecendo somente em capítulo 22, versículo 16. Cenas no céu, uma porta aberta, uma voz. Capítulo 4, versículo 1. Do capítulo 1, versículo 20, até o final do capítulo 3, o Senhor Jesus fala entre os candeeiros que simbolizam as igrejas. Mas agora, meus irmãos, em capítulo 4, versículo 1, ele fala do céu. Sobe aqui. Capítulo 4, versículo 1, o novo arrebatamento de João, a esta altura dos fatos, tipifica o da igreja. E Jesus maravilhoso, hein? Ao terminar a sua peregrinação na terra, imediatamente ele, aleluia, aliás, eu me achei no Espírito, disse João. Vê lá no versículo 2, né? Eis armado no céu um trono, capítulo 4, versículo 2. Um trono fala de poder e autoridade. É desse trono celestial que emana toda a autoridade. Aleluia, ele é o ponto central de todo o universo, aleluia, de toda a criação. O Apocalipse, meus irmãos, é o livro do trono, do poder e da autoridade divina. E no trono alguém sentado, é Deus o soberano Senhor, glória a Deus nas alturas. Pedra de jaspe e sardônio, e esse que se acha assentado no trono é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, capítulo 4, versículo 3. Consultando Êxodo no capítulo 28, versículo 17-20, vemos que jaspe e sardônio era a pedra, aleluia, aliás, a primeira pedra e a última pedra do peitoral de juízo do sumo sacerdote. Isso denota que se trata aqui não de um trono de graça, como em Hebreus capítulo 4, versículo 16, mas de um trono de juízo. O arco-íris também aqui no versículo 3 é demonstração visível da fidelidade de Deus no seu aspecto com o homem, aleluia, semelhante no seu aspecto o arco-íris, a esmeralda. Ora, a esmeralda era a pedra preciosa que no peitoral de juízo correspondia ao nome de Judá, a tribo real, realçando assim mais uma vez a soberania deste trono. O arco-íris foi dado a Noé como sinal da sua aliança com Deus na dispensação do governo humano. Gênesis no capítulo 9, versículo 12-17. 24 anciãos, capítulo 4, versículo 4, não são anjos, meus irmãos, pois cantavam o cântico da redenção, aleluia, como participante dela. Está no capítulo 5, versículo 8-10. Eram santos já coroados, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroa e trono são prometidos ao que? Aos salvos, é claro. Coroa e trono são prometidos aos salvos, aleluia. Nunca anjos, claro, né? Mateus capítulo 19, versículo 28. 1 São Pedro capítulo 5, versículo 4. Apocalipse no capítulo 3, versículo 21. Certamente são representantes dos santos do Antigo e do Novo Testamento. Israel teve 12 tribos, 12 tribos, né? E o Cordeiro teve 12 também, hein? 12 apóstolos, né? Aleluia, que maravilha, hein? Que maravilha. Na Jerusalém celeste estarão os nomes das 12 tribos e dos 12 apóstolos do Cordeiro, hein? Capítulo 20, versículo 12-14, hein? Que maravilha, hein? Glória a Deus nas alturas, né? Glória. Tempestade iminente. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Capítulo 4, versículo 5. Isso fala de tempestade, simbolizando, meus irmãos, o juízo de Deus preste a cair sobre a terra, hein? Lê lá Isaías capítulo 61, versículo 2. Mateus capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 2, versículo 5. 2 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 8. 7 tochas, isso fala de quê? De escrutínio, perscrutação, conhecimento total. Materiais desconhecidos, há diante do trono um como que mar de vidros. Oh, que bênção, hein?
Apocalipse, no capítulo 4, versículo 6. Como que vemos aqui a tentativa do vidente de descrever os materiais que viu no céu com as palavras insuficientes do vocabulário humano. A dificuldade dele é maior porque são materiais inexistentes aqui. Mas de vidro, hein? Um mar como que de vidro não se agita. A paz do céu é imperturbável, meus irmãos. Apesar dos juízos na terra. Lê também Isaías capítulo 57, versículo 20. Como que mar sem água, hein? Que maravilha, hein? Também não há mais necessidade de purificação e lavagem da igreja, não. Lê em Efésios no capítulo 5, versículo 26. E Tito, capítulo 3, versículo 5. As criaturas viventes e também no trono, aleluia, aleluia, e também no meio do trono, aleluia, e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás, hein? Capítulo 4, versículo 6. Lê também os versículos 7-9. Criaturas estranhas, porque são desconhecidas dos homens, mas lindas. Oh, maravilha, hein? Faz-nos lembrar, meu irmão, da visão de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 e traço 14, que posteriormente ele veio a saber que eram querubins. Ezequiel capítulo 10, versículo 20. São seres criados por Deus que ainda não conhecemos, né? Porque eles residem lá no céu. Vê mais sobre eles em capítulo 5, versículo 6, traço 13, capítulo 7, versículo 11. Aleluia. Pela sua posição aqui no meio do trono e à volta do trono, vê lá no versículo 6. Eles são como que oficiais de gabinete de Deus, glória a Deus, pois ministram junto ao seu trono. O número 4 talvez indique que eles têm relação com a restauração da terra, cujo número simbólico é 4. Ficarão de fora os evolucionistas. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Capítulo 4, versículo 11. Não há um só evolucionista, nem humanista nesta adoração ao Criador, pois ela é baseada num Deus trino, implícito na proclamação santo, 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 de capítulo 4, versículo 8, e também em Deus como a causa primária de tudo, criando e formando todas as coisas, versículo 11. Amém, amém, Jesus.